Mas agora eu queria voltar aqui à matéria que eu comecei sábado passado, sobre esse preconceito fatal. Essa matéria da Folha de São Paulo, propriamente daquele encarte Folha Tem, traz uma matéria muito especial, verídica e contundente sobre essa discriminação que leva jovens homossexuais ao suicídio. Tecemos alguns comentários na semana passada. Eu não vou ler novamente aqui os depoimentos. Pessoas entristecidas porque não conseguem sair, chegam às vias de suicídio. Um pulou do 7º andar depois de namorar ali com o parceiro. E ambos homossexuais, um se conformava com essa situação, pulou, o outro chegou a injetar ar no seu corpo para ver se morria, e injetou ar no braço, mas não conseguiu morrer. E tem muitos frustrados. Existe aqui 2 depoimentos. Uma está dizendo, eu sou bi, e daí? Uma mocinha aqui, Ana Carolina, cantora. E o Rick Martin, cantor, diz, eu tenho orgulho de dizer que eu sou um homossexual afortunado. Sou muito abençoado por ser quem eu sou. Bem, a maior parte dos depoimentos são de pessoas frustradas, decepcionadas, porque existe sim a discriminação. Tem até alguns homossexuais que são agredidos fisicamente aí na rua, ou onde quer que eles estejam. E falei sobre essa agressão, nem sempre significa um ódio, uma homofobia. Mas muitas vezes um homem, foi o que já falaram para mim. Pastor, eu me senti tão humilhado. Eu com a minha namorada ali, e um homossexual ali, eu me senti tão humilhado como homem. E acabei agredindo o rapaz. Ó, como na classe de pastores, vamos falar. Eu teria muito motivo para dizer eu tenho vergonha de ser pastor. Teria. Por quê? Porque a gente sabe de quantos aí cometendo o estelionatários do Evangelho, fazendo seus impérios e tantas outras coisas. Eu tenho amigos no judiciário que diz, olha, às vezes eu vejo certas denúncias aí, certos escândalos que eu às vezes fico com vergonha de dizer que sou um promotor. Tenho amigos também no meio da polícia, delegados e tudo, diz, olha, às vezes é difícil você se identificar como um delegado. E assim por diante. Mas não, nós temos que entender o seguinte, existe em todo segmento da sociedade uma banda sadia e uma banda podre. Eu olhando para o lado da banda sadia, eu continuo sendo pastor, apóstolo. Agora, se eu olhar para o lado da banda podre, eu vou me envergonhar mesmo. Agora, existem também os homossexuais que olham para o lado podre. O que é isso? Já tive um jovem na minha frente que disse, pastor, tentei me matar, não consegui. Agora estou com AIDS. Mas eu tentei sair disso e não tive força. Eu morria de vergonha quando eu deitava no meu travesseiro. E essas pessoas que dizem aqui, não, eu sou feliz desse jeito, eu posso afirmar sem medo de errar, estão enganando a si mesmos. Ninguém que deita num travesseiro sem paz com Deus, sem estar com a consciência limpa diante de Deus, pode dizer que é feliz, de forma nenhuma. Ele, ali no seu travesseiro, ele junto, é ele só ali, o seu travesseiro, e ele pensar em toda essa nojeira, promiscuidade e tudo mais que ele anda praticando. Imoralidade e tal. E no seu subconsciente ele sabe, eu não fui criado para isso, eu não nasci para isso, que vergonha. Agora, temos nos colocado à disposição daqueles que querem sair dessa situação. Por quê? O que Deus pensa? O que Deus pensa está na Bíblia. Qual é o conceito de Deus com respeito à perversão sexual? Qual é o castigo? Qual que é
o rumo que a pessoa toma quando ele, por opção, quer continuar sendo um homossexual, uma lésbica, e assim por diante, um pedófilo e tudo mais. Ó, está escrito no livro na Bíblia, no livro aos Romanos. Quem escreveu a carta aos Romanos foi o apóstolo Paulo. Ele foi preso até Roma por causa da fé. E ele lá, acorrentado no meio dos soldados, ele começou a pregar o evangelho lá na cadeia, lá em Roma. E uma igreja nasceu ali. A igreja de Roma foi uma igreja forte. Quando ele saiu da cadeia lá, veja bem, quando ele saiu da cadeia, ele começou a escrever para os romanos, que já estavam convertidos. Por quê? Porque mesmo eles estando convertidos em Cristo, ainda tinham os costumes da sensual cidade de Roma, que, traduzido de frente para trás, dizem que é amor, quando verdadeiramente é ódio. O que Roma matou de cristão naquele Coliseu não é brincadeira. O que Nero, Calígula e outros Césares lá mataram e perseguiram cristãos, está ali o Coliseu, uma parte dele erguida até hoje. Deus vai pedir conta de cada gota de sangue de cristãos, discípulos que foram sacrificados ali pelos leões de Nero e pelos gladiadores e tudo mais. Uma cidade que odiou o verdadeiro evangelho, agora com uma igreja lá. O apóstolo Paulo escreveu a eles. Isso que eu vou ler para vocês aqui, o apóstolo Paulo escreveu a eles porque eles ainda continuavam com alguns hábitos, com alguns vícios, principalmente na sensualidade do corpo, no sexo ilícito. Tinha até homossexuais, pederastas e lésbicas. Então ele escreveu isso aqui, ó, o que eu vou ler para vocês. Romanos capítulo 1 e versículo 24. Quando Deus viu aquela situação, inspirou Paulo a escrever para eles. Está aqui o versículo 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. O que Deus considera a violação do corpo? O uso do corpo para a prostituição, para a fornicação. Significa todo sexo fora do casamento é fornicação. É prostituição. Adultério quando está no casamento é pecado. E quando se entrega o corpo, aí Deus declara isso imundícia. Alguns não gostam de falar, mas Deus declarou como imundícia. Então Deus falou, eu os deixei. Eles não quiseram, porque é direito de escolha de cada um, é opção. Não adianta dizer que é outra coisa, não, é opção. Direito de escolha. Estão desonrando o corpo. Versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. O que você escuta hoje? Falar que tem até pastores, líderes religiosos, homossexuais, lésbicas. Então, não, Deus me ama como eu sou. E Deus não se importa com isso. Mentira. Mudaram a verdade em mentira. Está aqui, ó. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Quer dizer, eu faço o que eu quero. Ele está se servindo, ele é criatura. Do que honrar o Criador, que é Deus com o corpo. Veja bem. Deus que é bendito eternamente, amém. O que Deus faz quando a pessoa não quer tomar uma atitude de mudança? Quando ele quer continuar naquela situação. O que Deus faz? Está aqui no versículo 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário da natureza. O que é isso? A mulher casada foi feita para servir o marido. A solteira para servir a Deus, em primeiro lugar. Se ela deixa se levar
na fornicação, na prostituição, ela está cometendo torpeza diante de Deus. Pode ser quem for, que sociedade for, pode ser quem for. É o que diz a Bíblia. Agora, a mulher foi feita para servir ao homem. Mas o que está acontecendo agora? Opção. Mudar o uso natural de praticar o sexo, ó bem, contrário à natureza. A natureza da mulher é servir sexualmente ao homem. Mas o que está acontecendo? Está aqui, ó, versículo 27. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Significa que a mulher que tem relacionamento sexual, ou que opta pelo namoro com a outra, ela está cometendo torpeza, abominação, fornicação diante de Deus. O homem que deixa o uso da mulher, tem de homem casado por aí que vai atrás de homossexual, não é brincadeira não. E mesmo sendo solteiro, a Bíblia diz que varão não pode deitar com varão. Mas eles optaram por isso, em sua sensualidade, uns para com os outros. Interessante que aqui a Bíblia falou sobre varão e sobre mulher. Não falou nada intermediário aí. Mas o Senhor diz, eu os abandonei, eles querem isso, optaram por isso, então vão receber a recompensa do pecado que convinha do seu próprio erro. Então, aí surge AIDS, frustrações, vontade de suicídio, decepções e assim por diante. E é o que está acontecendo. Tem jeito de sair, é uma doença espiritual, que depois atinge a parte física. Agora, é espiritual. O que é isso? Um espírito maligno, um demônio, presta atenção, ele tem vontade de ser como nós, carne e osso. Como eles estão em rebelião contra Deus, são espíritos informes, quer dizer, não tem carne e osso como nós. O que eles fazem? Eu gostaria de profanar o corpo, mas eu não tenho o corpo, diz o demônio. Então eu vou ver se alguém me aceita dentro dele. E alguém começa a dar lado para esse modo de homossexualismo, lesbianismo, começa com um namorinho, um flerte, uma coisa daqui e tal. O demônio tem entrada, vai ali e se apossa. Filho, leva a pior humilhação. E como se não bastasse, o salário do pecado é a morte. Morte eterna no inferno. As agruras das trevas. Tem jeito de sair, apóstolo Kim? Tem. Jesus disse, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus te libertar, você será livre. É um espírito maligno que faz a pessoa fazer isso, um demônio que se aposta de uma mulher, faz ela mudar os seus costumes e ter um amante do mesmo sexo, assim também com o homem, para os demônios zombarem de Deus e dizer, aqui está, nas minhas mãos, a tua obra suprema. Eles estão zombando do Criador. Se quiser sair, tem jeito. É só nos procurar aqui. Seja você pai, mãe, seja marido, seja filho, tal. Nós queremos ajudar você a sair dessa antes que você pare de respirar nessa situação. E pagarás por tudo isso nas entranhas do inferno. Eu estou aqui para dizer a verdade, porque Jesus diz, prega a verdade, porque a verdade liberta. Todavia, Deus nos deu direito de escolha. Eu fosse você, escolheria servir a Deus.